Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Que bom nós podermos estar novamente juntos nessa conexão de oração, para nós adorarmos o nome do nosso Senhor, para nós louvarmos o seu nome e para nós orarmos, né, irmãos? Para nós intercedermos, para nós buscarmos a face do Senhor, para nós realmente buscarmos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, buscarmos a intimidade com Ele e buscarmos também estar intercedendo, né, irmãos? Estarmos na brecha pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela igreja do Senhor, né? E por todos aqueles motivos que o Senhor tem colocado diante de nós, amém? E nesse momento eu convido você a tomar a Bíblia, a palavra do Senhor, que é a espada do Espírito, e nós vamos estar lendo o Salmo de número 150. Nós vamos iniciar com o Salmo 150, com a leitura desse Salmo, porque ele é um Salmo que fala de louvor e de gratidão a Deus. E, irmãos, eu gostaria de instruir você que esse é um tempo que nós precisamos adorar ao Senhor, amém? Então, quero passar essa instrução para a sua vida. Olha, adore a Deus em todo o tempo. E assim, sabe, irmãos, aquelas pessoas que verdadeiramente confiam em Deus, aqueles cuja confiança está realmente no Senhor, quando nós confiamos no Senhor e não confiamos em nós mesmos, nem confiamos nas pessoas, nem no braço humano, quando nós confiamos no Senhor, a nossa fé verdadeiramente está firmada no Senhor, então nós começamos a agir de uma forma totalmente diferente, de uma forma que na verdade ela não é às vezes nem assim compatível, né, com a realidade que a gente vive, porque se você pensar, irmãos, na vida da Sunamita, né, aquela mulher, ela estava enfrentando num determinado momento a morte. Ela estava enfrentando a morte do seu filho havia morrido. Mas para todas as pessoas que perguntaram para ela como ela estava, como que estava tudo, o que você vai fazer, ela falava assim: tudo vai bem. Tudo está bem, amém? Era uma atitude de louvor a Deus, era uma atitude de gratidão a Deus, totalmente incompatível com a realidade que ela estava vivendo. Ela poderia estar arrancando os cabelos se fosse qualquer um de nós, né? Dizendo: eu tenho só um filho, eu tenho um filho único e agora ele morreu e foi uma promessa de Deus e como assim que Deus deixou isso tudo acontecer, como assim? Mas essa não foi a atitude dela. Ela falava: tudo vai bem. Tudo está bem, amém? Foi assim com Paulo e Silas, né, irmãos? Quando eles estavam presos, depois de serem açoitados, porque estavam ensinando a palavra de Deus e dizendo a verdade, expulsaram o demônio daquela moça que tinha aquele espírito de adivinhação, aquele espírito de Pitom. Irmãos, eles foram parar numa masmorra depois de serem açoitados. E você sabe o que eles estavam fazendo à meia-noite? Louvando e adorando o nome do Senhor. E o Senhor tem dito isso, né, para mim, que é tempo de nós levantarmos a nossa adoração ao Senhor. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 150 e eu convido você a renovar a sua mente pelos exemplos que eu te dei da palavra de Deus e de olhar e falar assim: eu não vou estar conformado com as minhas circunstâncias, eu não vou olhar para aquilo que está me cercando, eu não vou olhar para a minha realidade, eu vou olhar para a palavra de Deus, que é a verdade. E a palavra de Deus diz que nós devemos louvar e adorar sempre o nome do Senhor, em tudo dar graças, entrar na presença do Senhor com alegria, com salmos, com hinos, com cânticos, e é isso que nós vamos fazer neste momento. Então o Salmo 150 diz assim: aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, ou seja, aqui na terra, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes.
todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Senhor, então nesta noite, nós conectados aqui juntos, nós te adoramos, nós levantamos o nosso louvor ao Senhor. Irmãos e irmãs, aonde você está, louve ao Senhor. Nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, pelos seus feitos poderosos. Nós te louvamos porque o Senhor é este Deus que fez os céus e fez a terra. Nós te louvamos porque o Senhor é este Deus incrível, poderoso. O Senhor é este Deus, Pai, que para ti nada é impossível. O Senhor é este Deus que pela palavra do teu poder o Senhor cria todas as coisas sem que ainda nada exista. Ó Senhor, nós te louvamos consoante os teus poderosos feitos. Pai, nós temos visto, nós temos experimentado, Senhor, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é poderoso. Irmãos, cada um de nós pode olhar para a vida, para a nossa própria vida e ver a manifestação do poder de Deus em tantas situações, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Pai, nós te adoramos por todo o feito poderoso do Senhor, por todas as curas, por todos os livramentos, por toda a misericórdia, por todo o teu amor, Senhor, que nós já vimos demonstrado. Nós te agradecemos e nós te louvamos consoante a tua muita grandeza, e nós te louvamos, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Nós te louvamos com todo o nosso ser. Sabe, irmãos, aqui vai dizer que nós devemos adorar com som de trombeta, com saltério, com harpa, com adufes, com danças, com instrumentos. E ele vai concluir assim: olha, todo ser que respira louve ao Senhor. Irmãos, o ser humano é o primeiro ser que consegue adorar a Deus. Nós somos um instrumento musical, o nosso corpo é um instrumento musical. Nós temos essas cordas vocais que vibram, né? Como um instrumento de corda, como um piano, como um violão, como um violino. E pelo ar que vai passando aqui, se gera o som que nós abrimos a nossa boca para poder adorar, né? Nós temos toda essa caixa torácica, nós projetamos esse ar e sai esse som com volume, né? Nós somos esse chofar de Deus, que adora a Deus, que louva a Deus. Então, Senhor, com toda a expressão do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, das nossas mãos, da nossa alegria, nós queremos declarar nesta noite: bendito seja o Senhor, adorado seja o nome do Senhor, louvado e exaltado seja para sempre o Senhor. Irmãos, nesse sentido, o Senhor tem dito que nós devemos adorar porque Ele é digno, amém? Que é o que o Salmo 150 diz. Nós adoramos ao Senhor, né? Porque Ele é esse Deus que firmou o mundo, firma todas as coisas pelas obras do seu poder. Nós devemos louvá-lo pelos seus feitos poderosos, pela sua muita grandeza. Mas, irmãos, nós também estaremos adorando ao Senhor, sabendo que quando nós adoramos ao Senhor, a nossa adoração é uma arma de guerra. Amém? Isso está aqui no Salmo 149. Quando o Salmo 149, nós já estamos abertos no 150, o 149 nos diz assim: aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se. Então, está começando dizendo que é para cantar um cântico novo, exaltarmos ao Senhor com louvor na Assembleia, regozijarmos-nos, regozije-se Israel no seu Criador, e exulte no seu Rei, filhos de Sião. Continua falando para louvar. Louve-lhe o seu nome com flautas, canta-lhe com salmos e adufes e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Agora olha o que diz a partir do versículo 5. Exultem de glória os santos, e no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações, castigo entre os povos, para meter os seus reis em cadeias, os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será a honra para todos os seus santos. Aleluia.
Querido, eu quero proclamar juntamente com você nessa noite que, enquanto nós adoramos, temos na nossa boca usar os louvores do Senhor e também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, quando nós proclamamos a palavra de Deus. E você imagina, irmão, quando nós estamos aqui adorando com salmos, com adoração, que é a própria palavra do Senhor em forma de adoração. É a espada e os altos louvores juntos. Sabe o que a palavra fala quando nós temos adoração na nossa boca e também a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, né? Na nossa vida, nas nossas mãos, na nossa boca, a palavra do Senhor diz que nós exercemos autoridade contra as trevas. Versículo 7, para exercer vingança entre as nações. Essas nações aqui, irmãos, é um símbolo das potestades, dos principados, e castigo sobre os povos, para meter os seus reis, esses principados e potestades, em cadeias, e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, a sentença da palavra de Deus, o que Deus diz, o que será honra para todos os seus santos. Então, Pai, nós te adoramos, porque nesse dia, quando nós começamos a discernir, Senhor, a adoração como uma arma de guerra, nós queremos realmente, Senhor, pedir ao Senhor que nos capacite como igreja Batista Betel, a sermos membros do corpo de Cristo, que mantém constantemente a adoração, os altos louvores ao Senhor na nossa boca e também a espada do Espírito, Pai, porque nós queremos fazer isso neste dia. Nós decretamos, Pai amado, em nome de Jesus, a queda dos nossos inimigos espirituais. Amém, irmãos? Pai, depois de adorarmos ao Senhor, de proclamarmos a Tua palavra aqui juntos em adoração, nós já entramos em guerra neste momento. E nós, Senhor amado, pedimos, reveste-nos da Tua armadura completa neste momento. Cobre-nos do sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor amado, e pelo Teu Espírito nos dá, Senhor amado, a direção. Porque nós, Senhor amado, proclamamos contra todos os nossos inimigos espirituais. Eles caem por terra em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá em Êxodo, no capítulo 14. Foi até o texto que o pastor Djalma Toledo pregou, mas é um texto que o Senhor nos trouxe nesse dia para nós estarmos proclamando. Êxodo capítulo 14, versículo de número 13 e 14. Olha só. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Senhor, nós proclamamos esta palavra. O Senhor é aquele que peleja por nós. Senhor, então nós entramos nessa posição de descanso, de adoração, Senhor, de louvores e de proclamar ao Senhor os altos louvores do Senhor. Os altos louvores do Senhor. Então, Pai, aonde esse irmão, esta irmã está agora, Senhor, orando comigo, eu peço ao Senhor, Pai, que libere sobre a vida deles, Senhor, esta alta adoração, este alto louvor, Senhor, esta gratidão no coração dele, no coração dela, este júbilo, esta alegria, esta adoração alta ao Senhor, com todo o seu ser, com todo o seu espírito, com toda a sua alma, com todo o seu corpo. Pai, nós te adoramos, nós entramos neste mover de adoração e nós proclamamos que vamos fazer aquilo que o Senhor tem nos dito desde o ano passado. Nós vamos prosseguir adorando. Pai, nós não vamos ficar estáticos, nós não vamos ficar paralisados, nós não vamos ficar perplexos, nós não vamos ficar, Senhor amado, ó Deus, desanimados com as lutas, Senhor, que nós vamos enfrentar. Antes nós já profetizamos, nós, Senhor amado, vamos atravessar, vamos sair deste deserto, porque o Senhor não nos chamou para morrer no deserto, o Senhor não nos chamou para morrer e para
para morar no deserto, o Senhor nos chamou para ir para Canaã. Então, Senhor, nós proclamamos essa palavra, a palavra que o Senhor diz: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Senhor, no nome de Jesus, e nós fazemos isto pela fé. Pela fé, Senhor, nós estendemos a nossa mão, o nosso cajado sobre as águas, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor fará soprar diante de nós, Senhor, todo o vento necessário, a velocidade do vento necessária para abrir um caminho para nós no meio do mar. Senhor, nós cremos nisso. O Senhor é este que abre um caminho para nós no meio do mar. Senhor, e nós profetizamos isto. O Senhor é este Deus que faz essas coisas. Então, Pai, nós levantamos o nosso louvor e nós decretamos a todo inimigo espiritual, em nome de Jesus, eles serão derrotados. Eles já estão sendo derrotados. Inimigos, vocês já estão caindo diante de nós, pelo poder do nosso Deus. Nós decretamos isso, esses espíritos perseguidores, esses espíritos que estão tentando contra a nossa vida, contra as famílias, contra a igreja do Senhor, contra esta nação brasileira. Nós decretamos isto, a queda completa deles, segundo a palavra do Senhor. Nós veremos o livramento do Senhor, porque esses egípcios que hoje os vemos, nunca mais os tornaremos a ver. O Senhor peleja por nós, o Senhor é este Deus que trabalha por aquele que nele espera. Então, Senhor, nós entramos neste mover de adoração, nós entramos neste mover de ação de graças, nós entramos neste mover de um liberar, Senhor amado, grande do louvor. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor faça isso a começar nas casas, a começar sobre cada um de nós. Senhor, ativa a adoração do teu povo, ativa a adoração de guerra, a adoração, Senhor, que entra profundo, libera o som da vitória, Senhor, libera o som da vitória. E aqui de onde eu estou, aqui desse templo, Senhor amado, eu quero juntamente com os meus irmãos orar também pelo nosso ministério de louvor, Senhor, que tem sido uma bênção nessa casa e que também nos conduz à adoração neste lugar quando nós estamos reunidos. E nós pedimos ao Senhor, abençoa o pastor Cris Batiston, abençoa, Senhor, toda a equipe que está, Senhor, com ele, porque nós ministramos, Senhor amado, em nome de Jesus, essa unção, Senhor, do liberar de um novo som. Isso que o Senhor está dizendo, um novo som, um som que quebra os ciclos, um som que quebra, Senhor amado, todas as barreiras, um som que quebra, Senhor amado, os obstáculos. Nós liberamos em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Então, vamos lá comigo em Salmo de número 90. Salmo de número 90, a palavra do Senhor tem algo para nós orarmos e intercedermos, dos versículos de número 12 até o versículo de número 17. Amém? Salmo 90, a partir do versículo 12. A palavra do Senhor nos diz assim. Nós vamos orar assim. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Senhor, no nome de Jesus, nós fazemos essa intercessão. Pai, eu juntamente com os meus irmãos, ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a brevidade dos nossos dias. Ensina-nos, Senhor, que nós somos como pó. Ensina-nos, Senhor, a cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Ensina-nos, Senhor, a alinharmos a nossa vida com o Senhor. Pai, nós queremos, Senhor, cumprir toda a Tua vontade.
todo o teu propósito. E nós queremos, Senhor, usar os dias que nos restam na face desta terra com toda a sabedoria. Senhor, com toda a prudência, com remindo o tempo, como diz a tua palavra em Efésios, capítulo 5, versículo 17. A tua palavra diz, Senhor, que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Então, Pai, no nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor toda essa perspectiva do Senhor nos ensinar a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio. Irmãos e irmãs, vamos clamar isso? Peça isso agora. Senhor, te pedimos essa sabedoria para ordenar os nossos dias, irmãos, porque se você não se preocupa, né, com os teus dias, com quantos dias te restam na face da terra, se você acha assim, você tem a vida inteira e vai empurrando tudo com a barriga e vai fazendo tudo de qualquer jeito irmãos, isso não é uma perspectiva de sabedoria. Esse é um salmo de Moisés, esse Moisés que nós acabamos de ler, que foi usado por Deus para trazer esse livramento para o povo de Deus. E Moisés escreveu esta oração: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Moisés, ele foi um homem que experimentou isso na própria carne, porque quando ele tinha 40 anos de idade, ele tomou uma atitude sem sabedoria. Ele tomou uma atitude sem buscar ao Senhor. Ele tomou uma atitude do seu próprio ímpeto e ele matou um egípcio. E por causa dessa atitude dele, porque ele achou que seria numa atitude da sua mente, da sua força, do seu vigor, que desta forma ele traria livramento para os israelitas, e não era nada disso que Deus tinha para ele, né, irmãos? E ele teve que ficar 40 anos fugido. Ele ficou 40 anos no deserto, mas Deus, né, irmãos? Mas Deus. Quando ele estava lá para o final da vida dele, irmãos, é que o propósito foi se cumprir. Então eu quero dizer para você que não importa que idade você tenha, Deus tem um propósito para cumprir na sua vida. E Deus chama Moisés quando ele tinha 80 anos de idade, irmãos, e reestabelece o propósito na vida dele. E então este homem, este Moisés, para frente dos 80 anos, é que ele escreve esse texto aqui. E ele escreve essa oração, guiado pelo Espírito: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Sabe, irmãos, porque quando o Senhor nos mostra a brevidade da nossa vida e Ele nos dá sabedoria, nós alcançamos um coração sábio, nós começamos a ordenar a nossa vida dentro dos parâmetros do Senhor. Irmãos, e eu quero profetizar isso na sua vida, na minha vida, na vida desta igreja. E eu quero profetizar isto na nação brasileira. Que o Senhor nos ensinará a contar os nossos dias. O Senhor nos ensinará a brevidade dos nossos dias. O Senhor nos mostrará. O Senhor nos alertará. O Senhor abrirá os nossos olhos para o fato de que Jesus está voltando. O Senhor nos ensinará a contar os nossos dias para que haja ordem na nossa vida e para que nós alcancemos um coração sábio. Amém, igreja? Nós recebemos isso do Senhor, Pai. Nós oramos isso. Nós clamamos isso do Senhor em nome de Jesus. E aí o versículo 13 diz: Pai, volta-te, Senhor, até quando? Tenha compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Irmãos, desde o versículo 13 está dizendo, Moisés pede para que o Senhor se volte em favor de Israel. Ele pede para que o Senhor volte com a sua graça e misericórdia a habitar ali com o seu povo. Porque, irmãos, vocês sabem que os israelitas, essa geração de Moisés, ela foi a geração que não entrou na terra prometida, né? E Moisés era esse líder deste pessoal, né? E chegou o momento que o Senhor falou: Moisés, você vai com o povo aí, porque eu não vou mais não. Eu cansei. Você, aliás, você se separa aqui para um canto e deixa que eu vou destruir esse povo e de você eu vou fazer uma outra nação. E aí ele falou assim: não, Senhor, não aconteça isso, né? De forma nenhuma.
E sabe, irmãos, Moisés foi esse homem. Moisés foi esse homem que clamou, que intercedeu. Para quê? Para que a presença do Senhor pudesse voltar, né? A presença do Senhor pudesse voltar para o meio do seu povo. Então é isso que ele está rogando aqui. Ele clama: volta-te, Senhor, até quando? Tenha compaixão dos teus servos. E ele pede algo muito específico: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que nós cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. E alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Irmãos, você sabe que só o nosso Deus é esse que pode nos restituir o tempo que o inimigo levou, o tempo que nós ficamos presos nas aflições, o tempo que nós ficamos às vezes presos até mesmo na nossa falta de sabedoria. Não é verdade? A palavra do Senhor, no livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, o Senhor faz essa promessa para o povo de Deus: eu restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto. Irmãos, a gente na nossa cabeça limitada, a gente pode imaginar Deus restituindo bênção, Deus restituindo situações, Deus restituindo coisas físicas, né? Talvez até sentimentos, mas, irmãos, Deus restituir tempo. Para nós, o tempo que foi, já foi, né, irmãos? Mas olha a promessa do nosso Deus. Ele é o Deus do impossível. E ele diz assim: eu restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. E aqui é aquilo que Moisés está orando. Então, Pai, no nome de Jesus, eu oro com o teu povo agora. Que o Senhor nos restitua. Que o Senhor nos dê em dobro, como ele ora aqui, Moisés. Que o Senhor nos alegre, no versículo 15, por tantos dias quanto nós temos sido afligidos, por tantos anos quanto nós temos suportado a adversidade. Pai, no nome de Jesus, quando o Senhor vem com esta palavra desde ontem através do pastor Rodrigo, Pai, que nós devemos sair da escravidão, porque o Senhor já nos libertou. Então, Senhor, que seja um tempo de santidade na vida do teu povo, seja um tempo de libertação na vida do teu povo, seja um tempo de sair para fora dos cativeiros. E nós fazemos essa oração, que o Senhor volte-se para nós, que o Senhor volte-se para as famílias da igreja, que o Senhor volte-se para a nossa igreja, que o Senhor volte-se para o Brasil, Senhor, e nos tire realmente dos cativeiros. E durante, Senhor amado, este tempo, que o Senhor restitua o tempo, que o Senhor, Pai amado, nos restitua a alegria, que o Senhor nos restitua, Senhor, o júbilo, e que o Senhor nos dê, Senhor amado, muita alegria por todos os tempos, Senhor, que nós fomos afligidos e suportamos a adversidade. Que o Senhor nos alegre, que o Senhor nos sacie com a sua alegria, que o Senhor nos sacie com a sua benignidade, Pai, para que nós possamos, Senhor, cada vez mais e mais adorar ao Senhor. Eu quero abençoar, meu Deus, cada família representada aqui. Eu quero abençoar o teu povo. Senhor, esses todos que têm passado aflição, mas têm crido, Senhor, naquilo que o Senhor tem dito. Senhor, desde ali daquela pregação do pastor Djalma, até, Senhor, neste domingo agora, como o Senhor tem confirmado a palavra, que o Senhor, Pai, está tirando o teu povo, vai tirar o teu povo, está tirando o teu povo de todo cativeiro, de toda prisão. Em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a vida do teu povo. Senhor, que eles saiam com sabedoria desses cativeiros, que eles saiam dessas prisões, Pai, e que lhes seja restituído o tempo da alegria, que lhes seja restituído a festa, o júbilo, a alegria, o louvor, a adoração, e que lhes seja, Senhor amado, dado em dobro das mãos do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, e a palavra continua: aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Senhor, nós oramos isso em nome de Jesus. Nós sabemos que nós somos servos do Senhor e por isso nós precisamos te servir.
E nós queremos, Senhor amado, servir ao Senhor com alegria, mas nós queremos, Senhor, entrar nesta outra dimensão também, a dimensão de filhos. Não apenas a dimensão do servo, mas a dimensão de filhos amados. Pai, onde nós vamos poder contemplar a sua glória. Irmãos, o Senhor tem falado de um derramamento do Espírito. E toda vez que nós falamos da glória do Senhor, nós falamos do derramar do Senhor, do avivamento do Senhor. E o Senhor está dizendo para a nação brasileira que chegou o tempo do derramamento do Espírito. Então, Pai, no nome de Jesus, nós queremos, Senhor, declarar sobre as nossas vidas, as nossas famílias, sobre a Igreja Batista Betel de Moarama, sobre essa cidade, sobre toda a nação brasileira. Venha o avivamento do Senhor, venha o avivamento do Senhor a começar nos nossos corações, a começar na nossa intimidade com o Senhor, na nossa casa, Senhor, mas que Ele se espalhe pela nossa comunidade, pela nossa igreja, que Ele se espalhe por essa cidade, que Ele se espalhe, Senhor, por toda a nação brasileira. Pai, que nós, como filhos do Senhor, vejamos a Tua glória. Pai, nós Te agradecemos por podermos servir ao Senhor com os nossos dons e os nossos talentos. Irmão, se você é uma pessoa aí parada, e o Espírito Santo está mostrando para você que você não está nem servindo como servo, você tem que se mexer. Amém? O Senhor deu dons e talentos para cada um de nós. Então, trata de ir para o discipulado, trata de descobrir o seu dom, o dom que o Espírito Santo te deu. Trata de descobrir os talentos e trata de usar isso para a glória do Senhor, amém? Porque aqui diz claramente que aos teus servos apareçam as tuas obras. Irmão, se você tem um coração de servo, se você quer servir ao Senhor, se você quer ser um verdadeiro discípulo, as obras do Senhor vão aparecer diante de você para você fazer. E não é nada que você precise muitas vezes ser instituído aqui pela igreja para fazer. Eu estive visitando essa semana passada uma irmã. Que coisa maravilhosa. Eu falei para ela, você é uma verdadeira pastora. Irmãos, ela visita as pessoas, ela ajuda, ela aconselha, ela senta, ela faz um café, ela ministra o coração. Irmãos, por quê? Porque o Senhor tem dado os dons e ela tem feito. Ela tem exercido para a glória de Deus. E ali, quietinha ali na casa dela, sem ficar se alardeando. Porque, irmãos, quando nós queremos servir ao Senhor, as obras de Deus aparecem a nós. Amém? As obras de Deus aparecem a nós. Agora, a palavra do Senhor diz que não só isso, mas o Senhor mostrará aos seus filhos a sua glória. Então, Pai, no nome de Jesus, nós buscamos isso com intensidade, que nós sejamos, Senhor amado, uma igreja que a Tua glória resplandece sobre nós. A Tua glória resplandeça sobre nós. Irmãos, eu vi isso quando eu era uma obreira solteira ainda. Eu acho que isso foi no ano de 1998, 99. Foi entre 98 e 99. Num retiro lá em Betânia, eu vi a glória de Deus voltando para aquele templo como se fosse o templo de Salomão, sabe? E aquilo era uma nuvem de tanto brilho, irmãos, era uma presença tão brilhosa, era uma coisa tão diferente. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, nós vamos ver isso acontecendo na igreja? Eu vou ver isso acontecendo aqui na nossa igreja? Senhor, que vontade que dá que isso, essa presença dessa glória, venha sobre nós. E o Senhor disse assim para mim, quando houver verdadeira santidade. Então valorize a palavra que o pastor Rodrigo pregou ontem. Ouça de novo aquela palavra, porque é tempo de nós nos santificarmos, irmãos. Nós precisamos andar. E não é na santidade hipócrita, não é na santidade só por fora, não é na santidade, irmão, que só limpa o que todo mundo vê, não é na santidade de ritos, não é na santidade da religiosidade, que você faz coisas que são consideradas santas. Não, irmãos. É uma santidade verdadeira, uma santidade de ser separado, uma santidade de se consagrar ao Senhor, uma santidade de se dedicar ao nosso Deus, ao serviço do Senhor. Amém? Sim, uma santidade que se purifica, mas santidade não significa só pureza.
Santidade significa separação, significa dedicação, significa consagração, significa purificação e significa também serviço. Porque você é separado para servir, você é separado para um fim determinado. Então, querida, em nome de Jesus, receba essa revelação do alto. Pai, e por fim, a tua palavra diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Quando a gente lê aqui esse texto, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma as obras das nossas mãos. Irmãos, agora eu quero orar pelas suas necessidades. Nós já oramos pela nossa vida espiritual, oramos pela nação, pela vida espiritual da nação, pela vida espiritual da igreja, já profetizamos sobre nós, mas eu quero orar por necessidades. E eu vou pedir agora ao Senhor que derrame a sua graça sobre a sua vida e que confirme as obras das nossas mãos, que libere o seu milagre e o seu poder. Pai, no nome de Jesus, eu coloco agora a necessidade desse irmão, desta irmã. Pai, uns têm sofrido com problemas físicos. Nós queremos ministrar agora no nome de Jesus haja cura. Todas essas dores, todas essas perturbações, todas essas situações vão caindo por terra agora. Em nome de Jesus, haja paz, haja cura. Haja agora o restabelecimento da saúde, aonde essa pessoa está com dor, nós te resistimos em nome de Jesus, sai agora, toda esta dor, em nome de Jesus. Pai, nós também ministramos, confirma, Senhor, as obras das nossas mãos, nós ministramos agora, Senhor amado, sobre aqueles que têm necessidades financeiras, patrimoniais. Essa pessoa que está precisando de um emprego, essa pessoa que está precisando melhorar o seu salário, essa pessoa que está precisando, Senhor amado, de trocar o emprego, essa pessoa que está precisando, Senhor, na sua firma de ter lucro, de ter prosperidade. Pai, nós abençoamos, envia os clientes, envia os bons compradores, envia os bons pagadores, abra as portas para os vendedores, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos ministrar sobre esses que têm dívidas, sobre esses que têm processos na justiça, sobre esses que têm situações em que eles vão receber, têm dinheiros que estão retidos. Nós agora decretamos a intervenção do Senhor. Em nome de Jesus, inimigo espiritual, você que está trancando, solta agora. Em nome de Jesus, nós ordenamos aos anjos do Senhor que estejam indo, trazendo esses processos que estão arquivados para em cima da mesa do juiz, e esse que está na mesa e está esquecido, nós convocamos aos anjos do Senhor que tire esses processos e coloque na frente, coloque como prioridade, que coloque a mão na caneta, a mão na caneta, esses juízes, Pai, estejam dando ganho de causa favorável aos teus servos, em nome de Jesus. Nós, neste momento, determinando também que seja destravado o estudo de muitos que estão orando pelos seus filhos, pelos netos, por parentes, que têm estudos para fazer, mas que têm estado embaraçados, têm estado com dificuldade, as portas têm se trancado. Nós decretamos, portas se abram, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós decretamos toda restrição. Nós decretamos toda restrição que vem contra o povo do Senhor, caia por terra. Em nome de Jesus, tudo que vem para colocar o povo do Senhor naquele aperto, caia por terra em nome de Jesus. Nós decretamos também toda a confusão nos lares, nos meios das famílias, toda briga, toda discórdia, toda divisão, caia por terra em nome de Jesus. Nós abençoamos os lares, abençoamos as famílias em nome de Jesus. Também, Pai, nós decretamos
sobre toda situação emocional de depressão, toda situação emocional de luto, quando as pessoas estão sofridas, sobre toda situação de paralisia emocional, sobre toda situação de um grande sofrimento, haja o alívio, haja o consolo do Senhor, haja graça, 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 a graça multiplicada do Senhor esteja sendo liberada pelo povo do Senhor. Nós abençoamos o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Querido, tome posse da bênção do Senhor. Tome posse, porque o Senhor, como diz a palavra do Senhor, é Ele quem confirma as obras da nossa mão. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Amém? Quando nós agimos por fé, o Senhor é o nosso respaldo. É isso que significa esta palavra. Quando nós cremos nele, ele é o nosso respaldo. Eu declaro sobre a sua vida, você não vai ficar envergonhado, você não vai ficar confundido, você não vai ficar derrotado por confiar no Senhor. Antes, o Senhor levanta-se e libera sobre você a sua graça e a sua bênção. Então, você vai ter o respaldo do Senhor. Amém? E a sua bênção está chegando em nome de Jesus. Querido, Deus te abençoe, que você passe uma semana de bênção, uma semana de paz, de vitória, na presença do nosso Senhor, em nome de Jesus.